versículo 9. E eu vou só ler a primeira frase, depois a gente vai ler o resto, mas só ler a primeira frase. Romanos 12, versículo 9 diz: o amor deve ser sincero. Paulo está escrevendo aos Romanos. O amor deve ser sincero. Fica com a Bíblia aberta aí, eu quero falar sobre isso. Bom, o amor deve ser sincero. Eu li isso aqui e fiquei pensando, mas existe um amor falso? Porque se ele está dizendo que o amor deve ser sincero, quer dizer que pode existir um tipo de amor que não é sincero. A pergunta é essa: é possível existir um amor assim? O que Paulo está falando aqui, irmãos, nesse texto de Romanos, é sobre padrões, né? Padrões do mundo. Padrões que nós somos ensinados, padrões que nós vamos vivendo pela cultura, padrões. Vai se basear um pouco nesta palavra. Então eu vou falar sobre amor e sobre espiritualidade. Primeiro sobre amor. Paulo começa dizendo: o amor deve ser sincero. Isso dá uma conotação de que o amor pode ser falso. Isso dá a nos entender que, às vezes, o amor pode parecer amor, ou pelo menos a intenção é amor, mas as atitudes deste amor não são sinceras, ou não é um amor sincero. O que faz eu pensar é que eu posso pensar que estou amando, eu posso dizer que eu amo, eu posso ter ensinado que amar é aquilo. Isso não é dizer que uma pessoa é maldosa por amar daquela forma, mas isso não significa que o amor é sincero. O que Paulo também está dizendo com essa frase, eu entendo, é que não é que seja um defeito muito grande amar dessa forma, ou que seja um problema sério, que aí, se você não amar assim, você vai para o inferno e você está lascado na sua vida. Não é isso. Mas ele traz a entender que nós todos sabemos o que é amar, ou pensamos o que é amar, e pode ser que esse amor não esteja sendo sincero. Pode ser que algumas atitudes, quando nós falamos sobre amor, não estejam tão claras ou parecidas com o que realmente é amor. Então eu queria fazer você pensar hoje, o que é amor? O que significa realmente amar? E isso eu falo com relação aos nossos relacionamentos familiares, amigos, trabalho. Qualquer tipo de amor que nós colocamos. A intenção desta palavra, e eu creio que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Romanos, é assim: irmãos, o amor deve ser sincero, porque vocês dizem que amam. Já ouvi muito por aí falando que vocês amam esse ou aquele, vocês amam o perdido, vocês amam sua família, vocês amam aquela pessoa, o seu amigo no trabalho, mas algumas atitudes que vocês estão tendo não parece realmente um amor sincero. Porque o amor sincero há alguns requisitos que é importante pensar, alguns conceitos. O versículo 9 continua dizendo, olha só: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Primeiro conceito, vai ter 3 nesses 2 versículos, no 9 e no 10. Primeiro conceito que Paulo ensina na igreja de Romanos: o amor deve ser sincero. Mas qual o conceito de um amor sincero? Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Tá, vamos pensar então. Eu amo alguém da minha família, mas normalmente, irmãos, nós olhamos mais os seus defeitos do que suas qualidades. Nós nos apegamos mais no que é maldoso ou mal do que é bom. Isso não é um amor sincero. Ah, cara, você acabou comigo hoje. Mas é o que ele está dizendo, e eu acho que é importante a gente avaliar isso como amor. Porque é muito fácil falar, eu te amo, é muito fácil dizer, eu amo alguém, é muito fácil dizer, meu coração é cheio de amor. Mas um primeiro conceito de amor é deixar o mal de lado e apegar-se ao bem. E isso, irmãos, nós mudaríamos muita coisa em nossos relacionamentos se nós pensássemos assim. Se quando amássemos, olhássemos mais as qualidades do que os defeitos. Parece que é muito fácil dizer os defeitos, mas é muito difícil relatar as qualidades. Numa discussão, num problema, principalmente falando de um relacionamento familiar, o que é mais fácil é dizer o defeito da pessoa. Mas pouco se vê alguém destacando as coisas boas. Talvez no momento da morte, quando a pessoa está lá no velório, aí é aquela palhaçada toda, né? Mas ele era tão bom. Ai, tinha tanto dom, era tão amoroso.
Olha, esse homem era honesto. O cara, tipo, bateu na família a vida inteira. Esse homem era honesto. Porque aí a gente perdeu. Aí não valoriza mais. Até ali era um tipo de homem. A partir dali é um outro tipo de homem. Porque agora eu não tenho mais, não vive mais comigo, não está mais vivo, eu não posso discutir, não posso atacar. Paulo está ensinando a igreja de Romanos. Irmãos, o amor deve ser sincero. E o primeiro conceito de um amor sincero é apegar-se ao bem e deixar o mal. É olhar as qualidades e deixar os defeitos. É realmente verdade que é muito difícil para nós aceitarmos os nossos defeitos também. Mas não é nós que vamos fazer o outro entender seus defeitos. É o Espírito Santo que faz isso. Nós precisamos amar. E amar com sinceridade. E amor com sinceridade é deixar o mal e olhar as coisas boas. Segundo o conceito de amor, versículo 10 diz: dedique-se uns aos outros. Aliás, o versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Segundo o conceito aqui de amor, dedicação para o próximo com amor fraternal, amor de irmão. Amor de irmão é aquele amor fiel, aquele amor que você está junto. É verdade que nos padrões humanos hoje, tem irmão que se odeia mais do que amigos. Mas dentro do conceito bíblico, o amor fraternal era algo muito unido, muito junto. Estamos aqui, nascemos da mesma mãe, vamos ficar fiéis até o fim. Eu por você e você por mim. O segundo conceito de amor que Paulo ensina a Romanos é dizer, olha, vocês dizem que amam, porém o amor deve ser sincero. Então não adianta vocês destacarem o mal, porque o certo é vocês quererem o bem. A segunda coisa que eu digo para vocês é que vocês precisam se dedicar como amor de irmão. Na verdade, isso vai um pouco fora, talvez. É que é complicado dizer, irmãos, mas se fosse antigamente, nós diríamos que essa palavra seria para fora da nossa família. Hoje, não há amor de irmão dentro da família. Então, o que Paulo estava dizendo nesse caso era para amar o próximo como amor de irmão. Mas, infelizmente, nós chegamos num momento onde eu tenho que dizer para você, ame o teu irmão com amor de irmão. Irmão de sangue, eu estou falando. Porque às vezes nem a nossa família a gente ama com amor de irmão. E é duro, porque se você não ama nem o teu irmão, que é de sangue, você vai dizer que vai amar o cara que não nasceu da mesma mãe que você. Porém, o conceito de amor, eu sei que talvez para você possa estar falando, cara, está ficando difícil esse negócio sobre amor. Mas o que ele está ensinando e dizendo é, o amor precisa ser dedicação como se fosse de irmão. Falando então do próximo, falando então dos nossos irmãos aqui como igreja, ou das pessoas, os perdidos, os de fora, aqueles que não conhecem Cristo, amar como se fosse irmão, é olhar para a pessoa que não é da minha família e amá-lo como se ela fosse. Como se ela fosse de sangue. O mesmo sentimento que eu sinto pelo meu irmão, é o mesmo que o sentimento que eu sinto pelo David. Porque ele é meu irmão. Eu sei que há sentimentos de confiança pelo fato de relacionamento, de amizade, eu entendo isso. Mas o amor sincero é um amor que ama. Do jeito que eu amo o meu irmão, eu amo também o meu irmão de sangue, eu amo também o meu irmão em Cristo. Terceiro conceito que ele fala, continuando o versículo 10, depois do ponto final, ele diz, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Interessante que a Joyce falou aqui na palavra de oferta, que nós devemos amar o próximo, porém não deixar de nos amar. Isso é verdade. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é deixar de nos amar, ele está dizendo de dar honra mais para o outro do que a si próprio. É do tipo assim, ficar feliz ou se sentir triste com o que o outro está passando. Esse é o amor sincero. É eu saber que o meu irmão, que seja de sangue ou o meu irmão em Cristo, esteja passando num momento difícil. E a minha atitude é de doer junto com ele. Porém, se o meu irmão está feliz porque Deus abençoou ele no trabalho, eu fico muito feliz porque Deus abençoou ele no trabalho. Na verdade, Paulo vai um pouquinho mais além e diz assim, dê honra mais aos outros do que a si mesmo. Poderia dizer então que ele está dizendo, olha, que o outro seja feliz mesmo que eu não seja.
que Deus abençoe a vida dele antes de mim. É anormal isso, porque esse padrão não é um padrão do mundo. O padrão que nós aprendemos é: amemos nós mesmos, amemos os nossos da família e o resto que se dane. Mas o amor que Paulo está ensinando aqui, o amor que é sincero, você está vendo? Eu começo a olhar esses conceitos e digo: será que meu amor tem sido realmente um amor sincero? E o amor deve ser sincero. Mas às vezes dentro do nosso relacionamento familiar, o nosso amor já não é sincero. Esse é o conceito de amor. Versículo 11, Paulo começa a falar sobre a espiritualidade, amor com espiritualidade. Olha o que ele diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Mudou de assunto, mas você vai entender o porquê que ele fez isso. Nunca lhes falte o zelo. Zelo no quê? Zelo no espírito, zelo na vida espiritual sua, zelo na sua espiritualidade. O que é espiritualidade, cara? Isso é a sua vida espiritual. É a forma como você vê as coisas espiritualmente falando. Não num sentido de mundo espiritual, de batalha espiritual. Estou dizendo num sentido de vida cristã, uma vida espiritual. Nunca falte o zelo e sejam fervorosos servindo ao Senhor. Ele está ensinando que nós precisamos ter um cuidado com o nosso espírito, porque se nós não zelarmos em continuar fervorosos, pode ser que o nosso espírito se esfrie. E aí, irmãos, falar de motivos onde a nossa vida espiritual se esfria, há muitos. As tribulações, as lutas, as decepções, dentro da própria igreja ou fora da igreja, com a igreja. As decepções que a gente vê nas polêmicas, no que fala, e é verdade que às vezes o que fala nem é verdade, mas a gente aceita. Aliás, uma coisa interessante que é muito fácil a gente aceitar uma coisa que o outro fala, e a gente nem tem certeza se aquilo é verdade ou não, mas a gente aceita bem fácil. E já julga o outro, né? É muito doido isso, mas eu vou falar sobre isso depois. Então ele diz: olha, tomem cuidado, mantenham-se fervorosos, porque a sua vida espiritual ela pode se esfriar a qualquer momento. Então, esses motivos acontecem. Agora, os motivos do esfriamento espiritual nos levam a alguma coisa. Independente do motivo, independente de se ser certo ou errado, a questão é que, e no caso é errado, porque quando você se esfria espiritualmente, você vai ser levado a duas coisas: ou ao desvio da fé, ou à religiosidade. E aí você se afasta de Deus. Então, se esfriar não é bom. Por isso que ele diz: tenham zelo, irmãos. Se mantenham fervorosos. Sirvam ao Senhor. Por quê? Porque se vocês se esfriarem, algo vai ser levado, a vida espiritual de vocês, a espiritualidade de vocês vão ser levado para um lugar ruim. Ou vocês vão se desviar, ou vocês viram religiosos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O desvio da fé, o desviar-se do caminho de Deus é algo muito simples. A pessoa provavelmente nem compreendeu a graça de Cristo, e isso é discutível. Alguns dizem: cara, mas se a pessoa foi salva, ela foi salva sempre. O outro diz: não, e aí tem aquela divisão na teologia do calvinismo, do arminianismo. Nós acreditamos na questão mais calvinista. Nós acreditamos que uma pessoa que aceita Jesus, ela não pode se desviar. Se ela se desviar é porque, na verdade, ela não aceitou de sinceridade. Né? Esse amor sincero, essa palavra já fala um pouco sobre isso. A pessoa que se desvia do caminho de Deus, é provável que ela não compreendeu a graça de verdade. Ela conhece um pouco da palavra, ela sabe quem é Jesus, mas ela não compreende realmente o amor. Porque a gente entende que se a gente entendeu sobre o amor de Jesus, a gente não quer se afastar dele. Tá? Mas isso é discutível. Nós, como igreja e várias outras também, acreditamos assim. Na questão de que a pessoa não se desvia se ela realmente aceitou Jesus. Agora, o que Paulo está falando aqui sobre esse esfriamento, o desvio de fé, tudo bem, é uma questão mais clara. A pessoa desviou e pronto. Ela deixa de seguir, esfriou a fé dela, tudo bem. A religiosidade é um pouco mais complicado, porque ela se confunde com a espiritualidade. São coisas que a gente não consegue definir muito bem. A religiosidade é algo que fica é uma linha muito curta entre a religiosidade e a espiritualidade. Quando você vê, você pensa que você é espiritual. De repente, você é um religioso.
Por exemplo, falando nesse cuidado do zelo de continuar fervoroso. 2 pontos eu quero destacar. Entre a religiosidade e a espiritualidade, daria uma pregação de mais de 50 minutos. Tem estudos grandes sobre isso. Eu quero falar só sobre 2 pontos que diferenciam o que é um ser espiritual, ou melhor, o que é alguém que cultiva a sua espiritualidade, zela por ela, e alguém que, na verdade, não passa de religioso, não passa de religião. É muito próximo, mas há 2 pontos a se destacar. Primeiro, eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 3. Me acompanha aí, irmão. Mateus 7, versículo 3. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: acompanha aí, irmão. Isso, para ele dar uma despertada. O assunto está meio sinistro, macabro. Mateus 7, versículo 3. Olha o que diz. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Primeiro ponto que diferencia a religiosidade da espiritualidade é o julgar o próximo. Porque quando nós cultivamos a nossa espiritualidade, nós não vamos julgar o outro, nós vamos julgar a nós mesmos. Se eu estou mantendo o zelo, e olha que eu estou pensando lá em Romanos 12, o que nós estamos lendo. Se eu estou mantendo o zelo da minha espiritualidade, se eu procuro me manter fervoroso, se eu fico preocupado com o meu espírito está, então naturalmente eu preciso tirar a trave que está no meu para depois olhar o argueiro do meu irmão. A religiosidade, e essa palavra que era para os fariseus, é ao contrário. Nós olhamos para o próximo, olhamos os seus defeitos, olhamos as suas falhas e não conseguimos enxergar a nós mesmos. Isso é complicado, porque falando de igreja é o que mais nós vemos. Nós olhamos para o próximo e dizemos, por exemplo, na ICAP o batismo a gente crê que as pessoas que aceitam Jesus, elas devem ser batizadas e que a transformação vem conforme a sua caminhada cristã. Então a gente batiza. Eu estava conversando sobre isso com o pastor, e ele faz isso na igreja dele. Aí eu falei assim: então você batiza alguém que fuma? Aí ele: sim. Eu falei: tá certo. Eu falei: você batiza alguém então que bebe? Sim. Se for alguém amaziado? Também. Eu falei: legal. E se for um homossexual? Então, batizo também. Por quê? Porque se nós cremos, preste bem atenção no que eu estou falando, que a espiritualidade é julgar-me a mim mesmo, e olha como que é a nossa cabeça. Nós olhamos os pecados do outro, mas o nosso a gente não enxerga. Cara, isso se explique melhor. Vamos lá. Vocês batizam um cara que bebe? Sim. Um cara que fuma? Sim. E um cara que é homossexual? Também. Não, mas não pode. Então tá bom, eu te pergunto. Quando você batizou, você era santo e perfeito? Não, mas é diferente e tal. Se nós batizamos um fofoqueiro, se nós batizamos um mentiroso, se nós batizamos um caloteiro, nós batizamos também alguém que fuma e bebe. Ou qual o conceito de diferença para Deus? Você está entendendo o que é religiosidade? Não, mas não é bem uma fofoca, nós estamos comentando para orar. Não é bem uma mentira, eu estou omitindo a verdade. Não é bem uma calotagem, talvez seria isso essa palavra. Eu só fiquei, porque naquele momento não deu para pagar.
Não importa a situação, irmãos, mas a questão é que nós somos muito injustos, porque nós julgamos o outro. Porque na nossa vida, aquele pecado não faz diferença. Mas o que faz diferença para nós, a gente dá uma escondidinha. Então, do tipo, fofocar não tem problema, porque eu faço, eu não posso julgar a mim mesmo, fica meio chato entre o meu coração e a minha mente. Mas olhar para o outro e dizer, um homossexual não. E os dois pesos e as duas medidas. Então Jesus diz, olha, antes que vocês julguem, porque os fariseus fizeram isso, esse Jesus só senta com os pecadores. Ele não está vendo, olha essa prostituta, está aqui ajoelhada no chão, chorando aqui, ele não entende isso. Jesus diz, mas o que fazem encoberto também, você acha que ninguém vai descobrir um dia? E você acha que a diferença, o que é melhor? Essa prostituta que pelo menos está se dobrando e quer mudar de vida, ou você que se acha cristão demais e não quer mudar as suas atitudes? O que é melhor para Deus? Um filho que vem cheio de carrapicho, mas deseja voltar, ou o filho que fica em casa, como a parábola do filho pródigo, e na verdade ele também tinha o mesmo desejo de ir, mas tinha medo de Deus e não foi. Criticou o filho que foi, se aproveitou do mundo, ele foi errado, ele deixou o pai. Mas quando ele voltou porque ele viu que o pai tinha tudo que ele precisava. Só que o outro que ficou disse, pô, eu estava aqui todo esse tempo, o Senhor nunca me serviu nada. Ou seja, eu também queria ter ido, se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha ido. Então ele não ficou por amor. Ele ficou por medo, ficou pela situação, ficou porque tinha que ficar. Isso é religiosidade. O que é melhor ser? O filho pródigo que volta, pelo menos para o pai, porque sabe que ele é tudo que precisa, ou o filho que fica a vida inteira lá, mas na verdade ele não ama o pai? Porque nós precisamos de ter um amor sincero. O segundo conceito sobre religiosidade está em Mateus 7, no versículo 21. Olha o que diz. Só descer um pouquinho. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Olha a religiosidade aqui de novo. Jesus não está relatando de homens que são maus por fora. Ele está dizendo que são pessoas que vão dizer, Senhor, Senhor, eu profetizei no seu nome. Pois sério, irmão, porque nem eu profetizo tanto assim. Eu expulsei demônios em seu nome. Eu fiz milagres. Olha só, não é qualquer homem, talvez alguns, esse homem que a gente está falando, se você esqueceu o resto do versículo, cara, é um homem de Deus, é um profeta, porque ele profetiza, ele expulsa demônios, e ele faz milagres. E Deus olha para ele e diz, afaste de mim, porque aquele que eu quero perto de mim é aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é o que expulsa demônios, não é o que faz milagres, não é o que profetiza, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o segundo ponto da religiosidade é se definir como alguém de Deus nos seus atos de obras e não em fazer a sua vontade na vida. Na verdade, esses dois pontos se ligam. O julgar o próximo faz com que eu não tire o argueiro do meu olho. E quando eu não me julgo e não tiro o argueiro do meu olho, na verdade eu estou sendo alguém que profetiza, que expulsa demônios, que vem na igreja, que levanta as mãos, que canta, que adora, que diz que tem Deus no coração, que diz que aceitou Jesus, mas a vontade do Pai, que era ter um amor sincero, ele não tem. Então essa questão de ter amor sincero é muito sério. É, muito sério. Por isso, irmãos, eu acho que essa palavra serve para mim, para você, para a gente parar um pouquinho, orar, olhar para a nossa vida e dizer o quanto nós estamos sendo espirituais ou religiosos. O quanto a minha vida cristã, ou o que eu tenho de Deus no coração, se talvez alguém aqui que nunca veio na igreja pela primeira vez, mas o quanto dizer que esse Deus está no meu coração realmente me faz fazer a vontade de Deus.
No versículo 12, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Olha aqui para mim rapidinho. Você entendeu então essa questão da espiritualidade, da religiosidade? Amém? Tá certo. Agora, a partir do versículo 12, Paulo vai deixar alguns conceitos, 3 no caso, sobre como cultivar essa espiritualidade. Então, eu não vou falar de mim com relação ao próximo, eu estou falando de algo pessoal. Primeiro, versículo 12. Alegrem-se na esperança. Pode parar e olhar para mim. Alegrem-se na esperança, primeiro conceito. Alguém que tem uma espiritualidade, ou para se cultivar, ou para se manter fervoroso, primeira coisa que precisamos fazer é nos alegrar na esperança. Quem é a esperança? Jesus. Mas eu não estou dizendo nesse sentido só de ter Jesus. Ou melhor, ter Jesus significa o quê? Ser salvo. Ser salvo significa o quê? Ter vida eterna. Então ele está falando, alegrem-se na vida eterna de vocês. Alegrem-se no que a vida cristã proporciona, porque o melhor da vida cristã não é os milagres, a profecia ou a expulsão de demônios. O melhor da vida cristã é a salvação de Jesus. Alegrem-se nisso, porque dentre todo mundo, a diferença de vocês cristãos, ou a diferença daquele que tem Jesus, é que ele pode se alegrar num futuro de glória. Onde uma pessoa que não conhece a Cristo, ela não sabe para onde ela vai. O que conhece a Cristo e aceitou esse Jesus, ele sabe para onde ele vai. Alegrem-se na esperança. Segundo, continuando no versículo 12. Sejam pacientes na tribulação. Olha que interessante, Paulo não diz que nós não teremos tribulações. Mas ele diz, vocês vão ter e sejam pacientes nela. Porque quando nós perdemos a paciência nas tribulações, nós questionamos Deus em nossa vida, nós questionamos a sua salvação ou deixamos de lado e nós esfriamos espiritualmente. Sem a paciência nas tribulações, é provavelmente que meu espírito se esfrie. E o que Paulo está dizendo aqui, sejam zelosos. Lembra o primeiro versículo que nós lemos, 11? Sejam zelosos e continuem fervorosos. Então, segundo conceito, primeiro, né? Alegrem-se na salvação. Segundo, sejam pacientes na tribulação. Terceiro e último, perseverem na oração. São 3 coisas que não tem como cultivar a minha espiritualidade se eu não viver isso. Se eu não ter alegria na salvação de Deus, se eu não ter paciência nas tribulações, e se eu não perseverar na oração, irmãos, nosso espírito se esfria. É interessante, Paulo está dizendo assim, não é que você vai ter vontade de orar todo dia. Não é que você vai levantar de manhã, hoje eu vou orar o dia inteiro, porque meu coração arde por Deus. Ele não está falando isso. Ele está dizendo assim, perseverem. Perseverar é se esforçar. É tipo uma coisa que você não quer, mas você faz, porque você sabe que é bom para você. Zelar pelo Espírito é um esforço. Não é natural. Não é que o zelo vem pela vontade própria, é um esforço. Então, irmãos, nós precisamos zelar e manter fervorosos, se esforçar para manter o nosso espírito fervoroso. E a única forma de nossa espiritualidade ser cultivada é se alegrar na esperança, se alegrar na vida eterna, ter paciência na tribulação e perseverar na oração. Isso responde muito porque nós chegamos em muitos momentos da nossa vida onde nossa fé se esfria. Como eu disse, os motivos, e há tantos. Mas se nós olhássemos para a palavra de Deus e entendêssemos, eu preciso ter paciência nessa tribulação. Opa, tem uma vida eterna me esperando, eu tenho que me alegrar nisso. Não é no homem que falhou comigo. Olha, eu preciso orar. Eu não posso deixar de orar porque eu me decepcionei com a igreja. Porque Deus e a oração sua e o cultivar da sua espiritualidade não tem nada a ver com a igreja. Isso é particular de cada um. O que uma coisa tem a ver com outra? Você começou falando de amor, o amor deve ser sincero, e agora você está falando de espiritualidade. Porque, irmãos, o amor revela a nossa espiritualidade. O quanto o nosso amor é sincero, e é isso que Paulo está querendo dizer para a igreja de Romanos. O quanto o seu amor é sincero, demonstra o quanto a sua espiritualidade é verdadeira. Porque alguém, e aí eu volto para o início, alguém que ama o seu próximo, e se dedica como amor de irmão,
provavelmente ele não vai julgar. Alguém que olha para o seu próximo e destaca as qualidades e não os defeitos, provavelmente ele não vai julgar. Alguém que olha para o seu irmão e diz, eu quero mais honra para ele do que para mim mesmo, que ele seja feliz, eu quero vê-lo bem. Eu fico feliz com a sua vitória e fico triste quando você está derrotado. É alguém que não vai julgar aquele irmão. Porém, se o amor não for sincero, quando aquele irmão te vê na derrota, você vai dizer, olha, está vendo? Vida espiritual fraca, não buscava. Deus está pesando a mão. Se nós não armarmos com sinceridade, nós vamos olhar, está dando honra para ele. Nossa, que raiva, viu? Eu que deveria ser honrado nisso. Se nós não amarmos com sinceridade, nós vamos olhar para o nosso irmão e falar assim, como diz o Breiro, nossa, mas ele é bravo, ele é chato, ele é grosso, ele não sei o quê. Ah, fala uma qualidade. Ah, não tem nenhuma. Então, amor e espiritualidade são duas coisas juntas, porque o quanto você ama e o quanto seu amor é sincero, revela o quanto você está ligado a Deus. Aí você pode dizer assim, cara, mas isso é difícil, isso parece impossível, então todos nós precisamos buscar mais, o nosso espírito então está ruim. É isso que eu quero dizer para você. Que a vida cristã ela é uma perseverança em buscar, cultivar a sua espiritualidade. Por isso que Paulo diz no 11, irmãos, eu lhes digo, mantenham o zelo, sejam fervorosos, porque em muitos momentos vocês vão se esfriar. Ou para desviar a fé, ou para vocês virarem religiosos. E eu vos digo que o amor que for sincero em vocês, vai revelar o quanto vocês são espirituais e quanto estão ligados a Deus. E vou um pouquinho mais além, já estou encerrando. No mesmo texto, versículo 2, Paulo começa dizendo, no versículo 2 de Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, é isso que eu dizia para você à tarde, não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu conversava ontem com alguns líderes jovens e eu falava isso para eles. O que era liderar jovens? E isso responde um pouco a questão que nós pensamos do batismo e tudo mais. Há um padrão no mundo, e as pessoas vêm com este padrão. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, é que não se amoldem a esse padrão. Então, o padrão de amor que nós temos, deixa ele de lado, porque o padrão de amor tem que ser bíblico. O padrão de espiritualidade que nós pensamos é muitas vezes religiosidade, deixa ele de lado. Agora, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação. Então, a gente entende que só há transformação quando há renovação de mente. Eu dizia para esse líder de jovens, cara, uma das coisas que você tem que ter na sua vida ministerial, é que quando você recebe um jovem, você vai ter que entender, isso na verdade funciona para a igreja toda, que ele não vai ser transformado a hora que ele aceitar Jesus, mas ele vai ser transformado quando a mente dele for renovada. E isso, os padrões do mundo têm que ser deixados de lado para que a mente dele seja renovada. Então não é do dia para a noite. Então o cara não vai chegar aqui hoje de um jeito, e aí ele aceitou Jesus e amanhã mudou. O problema, irmãos, é que a igreja, eu comentava sobre isso com eles na questão principalmente do homossexualismo. Cresceu tanto, a igreja foi considerada tanto homofóbica, porque as pessoas começaram a não entender esse versículo. Quer que a pessoa chegue, quer que a mente dela já seja transformada, ou melhor, que ela seja transformada obrigatoriamente. E aí a gente começou a ver caras que foram pastores, casaram e voltaram a ser gay de novo. Caras, por que acontece isso? Porque ele não compreendeu a graça. Porque a mente dele não foi renovada, foi imposto algo para ele. Ele disse assim, eu preciso ser homem, eu preciso casar hoje, porque eu aceitei Jesus. E aí o cara casa dentro de alguns meses, e aí está todo mundo lá, olha, e já consagra pastor, porque o cara parece que mudou. Mas a mente dele não foi renovada. Então não há transformação, irmãos. Trazendo isso para as nossas vidas, nós só podemos ser transformados quando a nossa mente é renovada. Então não dá para exigir de alguém, não dá para julgar e dizer, olha, você precisa mudar isso, se a mente dele não for renovada. E isso é a palavra de Deus, o Espírito Santo que vai mudando. Paulo então faz questão de dizer, antes de tudo que eu preguei para vocês aqui, nesse sermão de 35 minutos,
Antes de falar sobre o amor, ele diz: olha, eu digo para vocês, não se amodem aos padrões do mundo, mas a transformação, ela vem por uma renovação do vosso entendimento, para que aí vocês experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então uma pessoa só vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus quando ela for transformada. Porém, a transformação só vem pela renovação. Então, que o Espírito Santo possa renovar a nossa mente, em todos os sentidos, para pararmos de sermos religiosos e sermos mais espirituais. Para olhar o próximo como amor, como eu falei um pouco na semana passada, se colocar no lugar, dar honra, desejar o bem, olhar as qualidades, aceitá-lo como ele vem, porque Jesus disse isso. Vem e eu tiro o seu fardo. Vem e eu te limpo. É Jesus que faz. Se Jesus que faz, irmãos, é Ele que vai mudar os padrões. Então, enquanto a pessoa não quiser que o padrão seja mudado, enquanto a mente dela não entender que o padrão de amor é de outra forma, ela não vai ser renovada, ela não vai ser transformada. Então eu encerro dizendo, talvez a gente poderia falar, cara, mas parece tão difícil amar com sinceridade. Pois eu digo para vocês que Paulo não falou aqui, porque, vamos ser sérios, olhando toda essa pregação, esse sermão, ele não se compara ao amor que Jesus teve. A forma de amar de Jesus vai muito além desse amor sincero que Paulo está falando aqui. E ainda assim, tudo que ele disse para mim se torna algo real. Não é difícil de fazer. Amar dessa forma que ele está falando é algo normal. É só deixar o padrão do mundo. É só deixar a forma que a gente aprendeu. Essa é a dificuldade. A gente mudar a nossa mente. Porque quando a gente pensa em dar honra para o outro, aí na nossa mente vem, não, mas você é besta, você é bobo, você não pode ser bobo. No mundo a gente tem que ser esperto, então vai lá e você tem que ser honrado. É isso que vem na nossa mente. E aí é cultivar e zelar pela espiritualidade em dizer, não, eu não posso pensar assim. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que honrar o outro. Aí você honra. Aí você tem um amor sincero. Porque a sua mente foi renovada e aí você é transformado. Você entende? Amém? Então, que essa palavra em nós hoje, e essa é a nossa oração de hoje, possa ficar cravada no nosso coração ao ponto de quando nós formos, aliás, cravada na nossa mente, quando nós formos ter que agir dessa forma de amar, nós possamos lembrar da palavra de Deus e amar de uma outra forma. E aí, nós somos transformados de verdade. E respeitar a transformação do outro, irmãos. Porque a igreja não é uma porta fechada para que as pessoas não venham. A igreja é um lugar de doentes mesmo. De feridos, de pessoas que fazem tudo errado. É que esse é um lugar ótimo para eles. E eles não vão se transformar no primeiro culto. Nem no segundo, nem no terceiro. Talvez alguns vão dizer, cara, lá na ICAP os caras são tudo perdidos. Eles batizam gay, eles fazem, deixam os caras fumando. Não é que a gente faz. É que a gente crê que a obra é do Espírito Santo. E eu fui transformado não por alguém impondo alguma coisa para mim. Porque quando a gente faz por medo, a gente é igual o filho que ficou na casa. Eu vou ficar porque eu tenho medo do pai, então eu vou ficar aqui, é melhor, está confortável aqui. Eu não quero essa vida cristã para mim, isso é religiosidade. Fugir também para o mundo, isso é desvio de fé, isso é o filho pródigo. O certo é a intenção que o filho, quando voltou, volta para casa, porque ama o pai e sabe que ele é tudo que ele tem. Que seja isso na nossa vida, que seja isso daqueles que virem também.